Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha, ele aí, professor Laurence na área. Tudo beleza com vocês, pessoal? Bom, vamos no encontro de hoje trabalhar as funções logarítmicas, né? Então, dando continuidade na questão do tema de função, de logaritmo, hoje é uma junção, tá? Então, o que é uma função logarítmica? É uma função, tá? É como qualquer outra função, que tem a função quadrática, lembra da função do segundo grau? Função do primeiro grau, que tinha uma reta, né? Tinha a função exponencial, função modular. É uma função, tá? Função qualquer. Só que a diferença é que nessa função agora vai aparecer a questão do log. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Claro, nós teremos algumas características específicas da função, né, como, por exemplo, o formato de gráfico, né, algo bem pontual com relação ao log, mas, de uma forma geral, é uma função que tem log. Tá? Então, o que você precisa para o encontro de hoje é o seguinte, é dominar um pouco mais o conhecimento de log. Nós vimos nas aulas anteriores, né, como, por exemplo, as definições, né, as propriedades, e o mais importante para hoje, quando que, por exemplo, o log vai existir, que é a chamada condição de existência, tá? Mas vamos então para o tema de hoje, tá aí? Nós vamos trabalhar hoje a chamada introdução à função logarítmica. Nós iremos entender um pouquinho mais, tá? Dessa questão da função logarítmica. Então, note aqui na tela que nós temos, por exemplo, um conceito bem básico, tá? Mas de uma forma geral, o que acontece aí? Tá? Uma função logarítmica é uma função que ela, por exemplo, tem essa estrutura aqui, ó, um f de x. Quando você fala em f de x, o f vem de função, né? O x é a variável, então uma função em função da variável x, onde, por exemplo, nós temos, por exemplo, aqui, ó, log de x. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a estrutura de uma função logarítmica, né? Onde, por exemplo, essa base aqui, ó, vamos, por exemplo, chamar de base A. Aqui é a base A. Tá? Então, isso é uma função logarítmica, uma função que tem log. Beleza? Tudo bem? Só que, cuidado, né? Quando você fala, por exemplo, na questão de um log, né, existe a chamada condição de existência. Porque o log, ora, quando você coloca uns valores aqui no logaritmando, ou, por exemplo, na base, né, ele pode não existir. Então, fica atento à questão da condição de existência. Beleza? Então, note o seguinte. Nesta função, este A, que é a base, é sempre um valor maior que zero, tá? E um valor, por exemplo, diferente de 1. Já vimos essa questão, então, nas aulas anteriores, né? E nós temos também nessa função a questão do x, tá? Então, quem vai estar variando? Note, o a vai ser sempre um valor, digamos que constante, um número, né? E agora, esse x não, como uma função, o x está sempre variando. Então, notem que esse x aqui, ó, esse x, como é um valor que está variando, notem que ele é um logaritmando. Então, o logaritmando sempre é um número, o quê? Maior que o valor de zero, tá? Então, essa é a estrutura de uma função logarítmica. Notem, não tem nada de novidade para nós. Uma função que tem log. Olha, log eu sei trabalhar com definições, com propriedades, né? Então é assim que você tem, por exemplo, a questão de uma função logarítmica. Nós podemos ainda, pessoal, definir essa função logarítmica como, por exemplo, uma função assim, f, que leva os elementos de um conjunto dos números reais positivos e diferente de zero, até, por exemplo, a resposta dos números ou imagens reais. Tá? Então, a grosso modo, gente, essa é a tarefa do log. Né? Então, o primeiro conjuntinho aqui, que é o x, ele não pode ser um valor zero e não pode ser um valor negativo. Então, por isso que ele coloca um R asteriscados positivo, até, por exemplo, umas imagens de números reais. Tá? Essa é a estrutura. Bom, então para o nosso encontro de hoje, eu acho interessante agora você lembrar desse conceito aqui, ó, de domínio, tá? Conceito de domínio. Então, volte aqui para a tela. Quando você fala, por exemplo, em função, tá? A questão de você falar, por exemplo, em domínio de uma função. Olha, o domínio de uma função, na verdade, ele está diretamente relacionado, pessoal, a esse x aqui, ó, tá? Falar em domínio é uma relação, ou tem a ver com a relação do x. Esse x aqui, ó, tá? E o que acontece, gente? Então, se você observar o x, que é um logaritmando, ele sempre é um número maior que zero. Então, falar em domínio de uma função é você fazer uma relação com o x. E como o x ele vai estar, por exemplo, no logaritmando aqui, ó, esse x ele precisa ser um valor, então, o quê? Maior que o valor de zero. Não esqueçam, tá? Então, se o x estiver no logaritmando,
maior que zero. Se o x estivesse, por exemplo, aqui embaixo na base, tem que ser um valor maior que zero e diferente que 1. Então é só você verificar onde está o x e verificar qual é a condição para que ele exista ou para que todo o logaritmo ele tenha essa existência, tá? Então falar em domínio, não esqueçam, é condição de existência, tá? Encontre o domínio de uma função. Na verdade a pergunta é assim, ó, calcule ou encontre qual é o valor do x ou qual é o valor da letra para que a função exista, ou seja, condição de existência. Olha só um exemplo que está aqui na tela para a gente observar. Olha essa função aqui, ó. Um logaritmo de x menos 2/3 na base 3. Pergunta da questão é a seguinte: encontre o domínio, tá? Então agora observando, eu vou então apagar essa parte para a gente ter espaço para resolver essa questão. Então notem observe essa função logarítmica chamada então de f de x, equivalente ao valor então de log, aqui, ó, logaritmo de quem? Do valor então de x menos o 2/3, x menos 2/3, na base, por exemplo, 3, tá? Então falar em domínio é valor de x. A pergunta é assim, quando você fala em domínio, quais são os valores que o x pode assumir para que essa função exista? Essa é a ideia, né? A condição de existência. Então notem, vejam que aqui no logaritmando, o x menos 2/3 é um valor que vai estar variando, né? Porque o 3 aqui embaixo é um valor constante, então quem pode estar variando e pode, por exemplo, comprometer a existência do logaritmo é esse valor aqui, ó, o x menos 2/3. Então observa lá, para você encontrar o domínio, x menos o 2/3, ele está na posição logaritmando. Posição logaritmando, o que acontece? Você sempre tem que ser um valor maior que zero, tá? Um valor positivo maior que zero. Resolve, é uma inequação, tá vendo? Então, nós tivemos uma aula anteriormente de inequação, então é só você encontrar qual é o intervalo dessa resposta, né? Então, por exemplo, aqui o x, ele vai ser então maior que o número 2/3. Manda o 2/3 para o outro lado, você troca então, por exemplo, a questão do sinal, né? Então a resposta aqui, ó, x é maior que 2/3. Então para x maior que 2/3, essa função vai existir, né? Então essa é a chamada condição de existência. Como é um intervalo, como é uma inequação, é legal você escrever em forma de propriedade, né? De forma assim mais formal, digamos que é assim. Então a resposta fica assim, ó, tá? Então o nosso conjunto solução, ele vai ser assim, ó. Então o x, ele é um número que pertence ao conjunto dos reais. Perfeito. Tal que, por exemplo, o x, ele é um número maior que o valor de 2/3. É assim que funciona, né? E essa é a resposta mais formal, mais coloquial na questão matemática, beleza? É verificar quando que o log existe. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Simples, é? Mas, Laurens, e se, por exemplo, aparecer uma função desse tipo aqui, ó? Observa essa próxima função. Nós temos, por exemplo, assim, ó, um f de x igual a log de x menos 2/3 na base x menos 1. Então eu vou copiar para vocês agora aqui de novo essa outra funçãozinha, tá? Uma nova função, e ele pede novamente para calcular, para encontrar o chamado domínio, né? Para quais valores de x a função vai existir. Então a função agora desse próximo exemplo é a seguinte, ó, f de x é igual a logaritmo de x menos o 2/3, tá? Só que agora com uma variação, né? Nós temos, por exemplo, lá na base nós temos, por exemplo, um x menos o valor de 1, tá? Então, condição de existência. Quando que esse log vai existir? Agora, cuidado, hein? Detalhes. Temos variáveis no logaritmando e temos variáveis lá na base, tá? Porque a base agora é um número que é x menos 1. Então, o x pode estar variando. Então, ora, ou depende do valor, ele pode não existir o log. Cuidado com isso, tá? Então, observando primeiramente a questão do logaritmando, tá? Então, aqui, ó, no logaritmando eu já sei. Eu sei, por exemplo, que o x menos o 2/3, tá? X menos o 2/3, ele tem que ser um valor o quê? Maior que zero. É o logaritmando, essa é a condição. Já estamos, digamos que sempre repetindo essa condição, fica meio que automático. Entende isso? Tudo bem? Então agora você faz o seguinte, passa o 2/3 para cá. Então, no primeiro caso aqui, ó, o x vai ser um número maior que 2/3. X maior que 2/3, tá? Agora, só cuidado com o seguinte, que a base também você tem o quê? Gente, na base nós temos também, então, uma variável. Então, note que na base, esse x menos o valor de 1, que é uma base,
a condição do log. Ele tem que ser o valor, então, maior que zero. Tá? E lembre-se, além disso ainda, esse x menos o valor de 1, ele não pode ser de acordo com a condição de existência o valor de 1. A base tem que ser um valor maior que zero e um valor diferente que o valor de 1. Tá? Fica atento a isso. Bom, então aqui você tem aqui o valor de x maior que o número 1. O 1 passou para o lado direito, troca o sinal, tá certo? Trocamos o sinal. E esse outro caso aqui, gente, nós temos assim, ó. O x resolve como se fosse uma equação, né? Diferente com o número 1 mais o valor de 1. Então o x ele vai ser diferente que o número 2. Quero uma resposta que atenda então essa condição e essa condição, tá? Então vamos lá, né? Vamos então colocar então reta por reta um embaixo do outro. Aí com isso você consegue comparar o que atende ao mesmo tempo essa situação, essa e essa, tá? Ou seja, a interseção dessas respostas. Vamos lá. Então o primeiro intervalo que você vai ter aqui, ó. Bom, o 2/3, x maior que o valor então de 2/3. Bom, o número 2/3, vamos supor que ele seja, por exemplo, aqui, ó, número, por exemplo, 2/3, né? Então aqui, ó, 2 sobre o número 3. Como eu quero valores maiores que 2/3, eu quero essa parte pintada à direita, o intervalo à direita. Feito, tudo bem? Bom, esse próximo intervalo, x maior que o valor de 1, x maior que o valor de 1. Então vejam que eu quero, por exemplo, os números à direita do número 1, né? Então, por exemplo, ó, o número 1 está um pouquinho à direita do 2/3, mais ou menos aqui, ó. Esse é o valor de 1. Então, por exemplo, nós iremos pintar os valores à direita do valor de 1, assim, né? E o último caso são todos os números, só não pode ser o número 2. O que é o x diferente de 2? Representando essa próxima condição aqui na reta, você tem, por exemplo, assim, ó. Tem, por exemplo, toda a reta pintada, exceto, por exemplo, quem? Exceto, por exemplo, o número 2. Tá? Então isso é uma representação do x diferente que 2. Pode ser todo mundo, só não pode ser quem? O valor de 2, certo? Bom, então agora observando o que tá sendo pintado em comum. Tá? O que está sendo pintado em comum nesses 3 intervalos? Eu quero uma interseção, tá? Então, observe agora, pega a sua régua, né? Então, com o seu, digamos que, olho clínico, o que está sendo pintado em comum nesses 3 intervalos, vamos pensar assim, ó. Dessa parte, por exemplo, à direita. Faz sentido? Dessa parte para a direita, ou seja, começa no valor, então, de 1, né, à direita. Só não pode, por exemplo, pintar o valor aqui de 2. Então, a interseção dessas 3 retinhas aqui, gente, desses 3 intervalos, está aqui, ó, né, o que está pintado em comum. Então, são os números maiores que 1, exceto o número 2, tá? Então, a solução, né, o domínio dessa função, você vai escrever assim, ó. Então, de forma bem bonitinha e coloquial por propriedades, o x pertence aos reais. Sempre você começa dessa forma, né, de forma bem coloquial. Tal que, por exemplo, o x vai ser um número maior que 1, descrevendo essa parte pintada, tá? Só não coloque o valor então de 2, ou seja, e diferente que o valor de 2. Essa é a resposta, tá? Essa vai ser a chamada condição de existência, chamado domínio. Tá certo, gente? Então tá aí. Nós vimos aí o tema chamado de função logarítmica. Então foi estudada a questão de condições da existência de uma função logarítmica. Nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço. Tchau!